Mais uma boa tarde, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais essa live aqui, esse vídeo sobre leitura de provérbios. Estamos aqui, ao vivo, dia 10 de julho de 2024. Como eu sempre informo, leitura de provérbios, julho, 31 capítulos nos 31 dias de julho, um capítulo por dia. E hoje, como é dia 10, faremos a leitura do capítulo 10. E eu estava aqui curioso, um pouquinho antes de abrir a live aqui, já fiquei na curiosidade, falei, deixa eu ver, dar uma olhada aqui, né? Porque parece que os textos eles são um pouco repetidos, né? Mas como também já informei, a sabedoria de Deus, nosso Criador, fez que a gente lesse durante 9 capítulos coisas semelhantes. Aí eu li aqui essa Bíblia King James aqui. Ela tem alguma explicação, faz apresentação, tem um estudo, que se chama esse estudo aqui, ó, Estudo Roma. King James Estudo Roma. Não sei como que se pronuncia também. Mas logo abaixo aqui do texto, que ele fica na parte superior da folha, logo abaixo ele tem uma certa explicação, de versículo por versículo, faz uma breve explicação. Aí eu fui dar uma lida aqui, e no capítulo 10 está logo escrito assim, ó: os capítulos 1 até o 9 contêm discursos sobre sabedoria. Daqui para o final do livro, os ditados são provérbios propriamente ditos. Vamos descobrir o que são, o que seria essa mudança aí, né? Discursos sobre sabedoria e sobre provérbios. Por que eu digo isso? Porque no começo aqui, na capa de provérbios, está escrito aqui, introdução. O que é um provérbio? Um provérbio secular procura exprimir uma verdade geral. Aí fala, e tem algumas citações aqui, né? Como um tolo e seu dinheiro logo se separam, sem luta não há lucro, é melhor prevenir do que remediar. Então, a educação começa em casa. Então, provérbios são esses dizeres, né? Estão contidos na Bíblia. Logo entendemos que são provindos de sabedoria. São escrituras sagradas, né? E são escritos por Salomão. Livro escrito há 3.000 anos atrás. Salomão, conhecido pela sua... Rei Salomão, né? Conhecido por ser o homem mais rico que já pisou na terra. Se a riqueza dele fosse corrigida para os dias de hoje. E também deixou o seu legado de homem sábio. Então vamos para a leitura de capítulo 10 de Provérbios, que traz aqui como título na Bíblia, que eu tenho em mãos, chama Os Provérbios de Salomão. Eu, como sempre, informo também, faço a leitura aqui no computador, por isso, se alguém sentir interesse, pode procurar ali BKJ Provérbios 10. Vamos fazer a leitura e você pode me acompanhar por aí. Provérbios de Salomão, versículo 1. Provérbios de Salomão. O filho sábio alegra o seu pai, mas o filho tolo é o peso de sua mãe. Os tesouros da perversidade de nada lucram, mas a justiça livra da morte. O Senhor não deixará sofrer a alma do justo com a fome, mas ele rejeita a subsistência dos perversos.
Torna-se pobre aquele que lida com a mão negligente, mas a mão do diligente enriquece. Aquele que ajunta no verão é um filho sábio, mas o que dorme na colheita é um filho que causa vergonha. As bênçãos estão sobre a cabeça do justo, mas a violência cobre a boca dos perversos. A memória do justo é abençoada, mas o nome dos perversos apodrecerá. O sábio de coração receberá os mandamentos, mas o tolo tagarela cairá. O tolo tagarela cairá. Aquele que caminha corretamente caminha seguro, mas aquele que perverte os seus caminhos ficará conhecido. Aquele que pisca com os olhos causa tristeza, mas o tolo tagarela cairá. Então vamos fazer uma leitura aqui e tentar aprofundar nesses textos, nesses versículos. Paramos aqui no versículo 10. No versículo 1 diz: o filho sábio alegra o seu pai, mas o filho tolo é o peso de sua mãe. Aqui fica uma reflexão, né? Porque o filho sábio alegra o seu pai, mas não está falando que vai alegrar a mãe também, né? Mas o filho tolo é o peso de sua mãe. Não está falando que o filho tolo é o peso do pai. Como dizemos, né, nos capítulos anteriores, a paternidade ela representa o discernimento e a sabedoria. A maternidade ela representa a mãe, ela representa a lei da casa, né? O filho sábio alegra o seu pai, porque é o pai que coloca o discernimento no filho. Por isso que quando ele recebe esse discernimento, quem se alegra é o pai. Mas como a mãe é o amor, a mãe é a lei, é o acolhimento, quando o filho não recebe esse discernimento, ele acaba ficando tolo. E quem carrega esse peso é a mãe, não é o pai. O papel do pai, isso eu estou falando sobre algumas interpretações que seriam de ordem sistêmicas, né? Mas não necessariamente que isso seja bom ou que seja uma regra para a sua vida. Provérbios é um livro de princípios e não de regra. Mas o filho tolo depois acaba virando peso para a mãe e não para o pai. Porque o pai ele deu a instrução. Se ele segue, se o pai se alegra. Se o filho não segue, ele acaba virando peso para a mãe. Porque é a mãe que vai cuidar disso depois. Eu já vi muitos casos assim acontecerem assim. Não é uma coisa geral, né? Porque o ser humano ele tem uma coisa que é muito boa, mas ao mesmo tempo acaba prejudicando a vida quando feita sem sabedoria. A criatividade. Nós criamos o nosso mundo ideal, né? E como eu falei acho que foi no primeiro capítulo, né? Mencionei sobre a questão da mentoria que eu dou, que se chama Engenharia das Emoções. O nosso sentimento ele precisa estar alinhado com o mundo real. Nosso sentimento precisa estar alinhado com o mundo real. Quando ocorre esse desalinhamento, é quando a gente acaba sofrendo não só as consequências, mas sofrendo
o esforço de ter que voltar ao alinhamento. E o esforço permanece até que seja alinhado, o sofrimento também. Então, como a gente vai criando essas regras, esse mundo ideal? Porque assim, o mundo real, natural, ele é um só. E não tem interpretações do mundo real, ele é e é. Já o mundo ideal, a gente tem aí, conforme o levantamento aí, temos aproximadamente 8 bilhões de mundos ideais. Cada pessoa tem a sua idealização, cada pessoa cria o que é ideal para ela, e essa criação gera os nossos sistemas de crenças. Por isso que muitas vezes a gente acaba, eu me coloco nessa também, porque nós acabamos criando esses sistemas de crenças, e esse sistema de crenças, se estiver desalinhado com o mundo real, nós acabamos sofrendo não só as consequências, mas nós também precisamos nos esforçar para ter o alinhamento. Por isso que aqui em Provérbios capítulo 10, como traz Provérbios de Salomão, como esse: o filho sábio alegra o seu pai, mas o filho tolo é o peso de sua mãe. Porque o pai é o que coloca discernimento no filho, e a mãe é o que acolhe. Então muitas vezes, né, e eu vejo isso muito em muitas famílias, o filho sábio alegra o seu pai, porque como o pai foi o responsável por colocar o discernimento, ele é o que vai se alegrar se o filho acatar o discernimento. Mas se isso não acontece, pelo vocabulário da Bíblia, diz que o filho acaba sendo tolo. E esse acaba sendo peso para a mãe, porque é a mãe depois que acaba assumindo essa responsabilidade de acolher o que acatou o discernimento e o que não também. Os tesouros, versículo 2: os tesouros da perversidade de nada lucram, mas a justiça livra da morte. O Senhor não deixará sofrer a alma do justo com a fome, mas ele rejeita a subsistência dos perversos. Torna-se pobre aquele que lida com a mão negligente, mas a mão do diligente enriquece. Aquele que ajunta no verão é um filho sábio, mas o que dorme na colheita é um filho que causa vergonha. Então vemos aqui que em Provérbios, no capítulo 10, nós temos versículos que são... cada versículo é um ensinamento por si só. Aqui, as bênçãos, versículo 6, as bênçãos estão sobre a cabeça do justo, mas a violência cobre a boca dos perversos. Cobre não que cala, né? Mas é porque na boca dos perversos a violência ela está repleta, né? Versículo 7, a memória do justo é abençoada, mas o nome dos perversos apodrecerá. Aqui fica uma reflexão no versículo 7. A memória do justo é abençoada, mas o nome dos perversos apodrecerá. Nós temos muitos, e eu, como acompanho com a minha filha, né, os desenhos que ela assiste, né, na televisão, eu que acabo selecionando as coisas ali que ela vai assistir. Na Netflix, eu e minha esposa também, a gente acaba passando bastante tempo ali. E aí, Fernando? Obrigado por sempre acompanhar aí, viu? É uma honra para mim. A minha irmã Vivi aí também está entrando, minha esposa que sempre acompanha. Um grande abraço para vocês aí, viu? A memória do justo é abençoada, mas o nome dos perversos apodrecerá. O que aqui está querendo dizer, né? Nós temos
alguns nomes que nos vêm à cabeça, né? E eu estava referindo ao Netflix, porque se você entrar na Netflix lá agora e procurar por documentários, você vai acabar vendo muita perversidade. Existem séries, né? Séries que falam sobre narcotráfico e são vários ali, narcotraficantes, dos grupos. Eu não vou dizer com tanta propriedade sim também, porque eu não acompanho muito, sabe? Mas tem bastante. E de pessoas boas a gente pouco vê, sabe? Não tem muito assim. Tem a série The Chosen, que eu acompanho muito e adoro acompanhar. Mas assim, a gente consegue contar um pouco mais, assim, sabe? É um pouco mais escasso essa publicidade de pessoas que fazem coisas boas. Na televisão mesmo a gente escuta muito falar, né? Ah, só tem notícia ruim, só tem coisa... E essas coisas aí vai ficando na cabeça das pessoas, o registro dos nomes, né? Só que olha só, Salomão, por exemplo, é um homem que escreveu Provérbios, o livro de Provérbios. Ele escreveu isso há 3.000 anos atrás e ele é lembrado até os dias de hoje. Jesus Cristo, nosso Espírito dos Espíritos, Mestre dos Mestres, há mais de 2.000 anos atrás também, e o nome dele está até nos dias de hoje. A memória do justo, ela é abençoada, ela não é só lembrada, ela é abençoada. E o nome dos perversos apodrecerá. Essa é a diferença. Os nomes podem ficar, mas um fica pela bênção e o outro fica pela podridão. Sejamos pessoas que consigamos colocar lembranças de bênçãos na vida das pessoas, então, né? Porque o que fica após a nossa ida daqui, nesse corpo que por enquanto nos pertence, a partir do momento que nós deixarmos isso daqui, o que vai ficar são as bênçãos ou algumas coisas podres. E não tem jeito, na vida humana coisas podres ficarão, mas a gente precisa deixar pelo menos um ensinamento para que essas pessoas que ficam com essas coisas depois, que elas consigam lidar com isso, sabe? É muito importante. A minha esposa, ela é terapeuta sistêmica. Ela tem métodos de constelação, desenho sistêmico, ela aplica o método AS também, que é da mentora dela. E muito a gente vê que no sistema, nessas terapias sistêmicas familiares, muitas coisas ficam depois para as pessoas resolverem, né? E não são coisas do mal, não são coisas que têm a ver com maldade, sabe? Mas são energias que ficam emaranhadas nos nossos dias, que a gente carrega inclusive no nosso corpo, no nosso DNA e na nossa memória do coração, que ficam para a gente resolver algumas coisas. E é muito bom que a gente pense assim, ó, depois da gente ficam pessoas e a gente precisa pelo menos deixar, se não conseguir livrar essa perversidade, que a gente pelo menos deixe as palavras de sabedoria para que as pessoas consigam lidar com essas coisas com um pouco mais de facilidade. Porque eu ouvi muito falar, né, que quando a gente busca sabedoria, muitas vezes ou é pelo amor ou é pela dor. Graças a Deus, hoje eu consigo buscar isso pelo amor. Mas muitas vezes, e foi durante muito período da minha vida, tive que buscar pela dor. Hoje eu estou aqui fazendo a leitura de Provérbios e é graças a tudo isso daí, que é com muito amor que eu trago aqui. Tinha parado no 10.
Vamos seguir ali no 11, versículo 11. A boca de um homem justo é fonte de vida, mas a violência cobre a boca dos perversos. Parece até uma repetição aqui do versículo 6, né? O versículo 6 fala: as bênçãos estão sobre a cabeça do justo, mas a violência cobre a boca dos perversos. E no 11 tá: a boca de um homem justo é fonte de vida, mas a violência cobre a boca dos perversos. Essa repetição ela é proposital, né? Ela é sábia. Deus sabe como que nós, filhos, lemos. Muitas vezes, quantas pessoas já devem ter lido a Bíblia mais de dezenas de vezes e não parou para prestar atenção na carga de sabedoria que tem aqui, né? Por isso a repetição ela é muito importante, não só para nós aqui que estamos fazendo a leitura, mas para você que é pai, para você que é mãe. A repetição ela pode ser um pouco maçante, chata, mas ela é necessária. Se você utiliza da repetição no treinamento dos seus filhos, na educação, na criação, na instrução dos seus filhos, ou de qualquer que seja a fonte ou né, quem vai receber essa instrução, entenda, a repetição ela é necessária. Versículo 12. O ódio excita contendas, mas o amor cobre todos os pecados. Nos lábios daquele que tem entendimento se acha sabedoria, mas a vara é para as costas daquele que é vazio de entendimento. Eu li aqui, eu lembrei de uma palestra que eu assisti do pastor Cláudio Duarte, em que ele fala assim, né, a vara tira a loucura do coração da criança. É bíblico, tá? Então isso daqui não estou fazendo apologia à violência aí nem nada, né? Porque violência a gente sabe distinguir quando é, mas a repreensão, a instrução dos pais, quando feito com amor e sabedoria, as pessoas também reconhecem quando é. Isso daqui brilha bênção na vida das pessoas e na vida de quem recebe também. Versículo 14. Os homens sábios acumulam conhecimento, mas a boca do tolo está perto da destruição. A fortuna do homem rico é a sua cidade forte, a destruição dos pobres é a sua pobreza. A fortuna do homem rico é a sua cidade forte, a destruição dos pobres é a sua pobreza. Aqui fica um pouco redundante, mas essa redundância aqui tem uma reflexão muito forte, né? Porque a fortuna do homem rico é a sua cidade forte. Eu não estou falando de qualquer riqueza, não. É daquela pessoa que ela é tão pobre que só tem dinheiro. É dessa pessoa que está falando aqui. Não é da pessoa que é rica e próspera. É da pessoa tão pobre que só tem dinheiro. A fortuna do homem rico é a sua cidade forte. Ou seja, a sua fortaleza está contida na sua fortuna. Perdeu a fortuna, ela acaba sendo destruída através do sentimento de pobreza. Por isso, temos que ir atrás sim de riqueza, né, financeira, fazermos esforços para que isso aconteça na nossa vida, mas que isso seja construído em cima de uma base muito forte, seja feita na rocha da sabedoria. Que a nossa pessoa física seja sempre mais forte que as nossas pessoas jurídicas. Porque as empresas abrem e fecham, mas a sua pessoa física ela fica até o dia que você se for daqui. E quando você se for,
fica também o seu legado de sabedoria, assim como ficou o legado de Salomão até 3.000 anos depois, que é a leitura que nós estamos fazendo aqui. Versículo 16. O trabalho do justo tende à vida, o fruto do perverso ao pecado. Acabei de falar aqui. Existe a riqueza construída na prosperidade e existe a riqueza construída no dinheiro. Quem enriquece do dinheiro dele depende. Quem enriquece na prosperidade enriquece em qualquer fonte de qualquer coisa que seja. Assim como a sabedoria chega aos sábios, quanto mais repreensão, mais sabedoria ele adquire. Os tolos e os escarnecedores, quando você tem repreensão, mais raivosos, mais escarnecedores eles ficam. Temos que ter o ouvido inclinado à sabedoria. Versículo 17. Aquele que está no caminho da vida guarda a instrução, mas aquele que recusa a reprovação erra. Acabei de falar aqui. Versículo 18. Aquele que esconde o ódio com lábios mentirosos e aquele que profere calúnia é um tolo. Na multidão de palavras não falta pecado, mas aquele que refreia os seus lábios é sábio. Está aqui, ó. Na multidão de palavras, né? Não está falando sobre palavras, está falando sobre o excesso de algumas palavras, né? No excesso é quando você não tem freio, é quando você não gera o discernimento, quando você não sabe comunicar, quando as suas palavras não só dizem, mas elas expressam coisas que não estão alinhadas com o seu coração. Você não consegue fazer a gestão das suas palavras. Aquele que refreia os seus lábios é sábio. Versículo 20. A língua do justo é como a prata escolhida, o coração do perverso é de pouco valor. Os lábios do justo alimentam a muitos, mas os tolos morrem por falta de sabedoria. Isso daqui a gente vê do primeiro versículo de capítulo 1 até o momento de agora. Os lábios do justo alimentam a muitos, mas os tolos morrem por falta de sabedoria. Entenda que a sabedoria ela jamais chega na pessoa que não está buscando, tá? A sabedoria não chega em quem não está buscando. Quem não está buscando está recebendo qualquer outro tipo de coisa, mas não é a sabedoria, porque a sabedoria ela só é possível com acesso no que é sagrado. Quando você não está fazendo o acesso no que é sagrado, você pode estar adquirindo inteligência, você pode estar adquirindo, vamos falar sobre coisas aqui humanas, né? Quando a pessoa busca a inteligência achando que é sabedoria, a inteligência é diferente de sabedoria. Sabedoria ela é exponencial e é eterna. A inteligência, além dela ser linear, ela serve para alguns fins apenas, não serve para todas as coisas. Quando a gente fala sobre vida, que é uma virtude divina, quando você acessa isso no que é sagrado, você ganha vida, ou seja, tudo resplandece vida. Mas quando você busca nas coisas humanas, ela é corporal. Então a gente chama isso de saúde. Pode ser a forma física, é saúde. A gente não está falando ainda sobre vida. Quando você aplica a sabedoria, a coisa que é sagrada, na sua busca pela saúde, você faz isso com vida. Entende? A diferença entre uma coisa e outra? Se você está entendendo o que eu estou falando aqui, pode saber, você é uma pessoa muito diferente da grande maioria aí que nem entendendo tá. Acho que eu estou falando bobeira aqui. Mas tudo bem. Fica a escolha de cada um aí, o que é de entendimento e o que não é. A bênção do Senhor
enriquece e ele não acrescenta dores. É isso aqui que eu acabei de falar. A bênção do Senhor enriquece. Ela enriquece, ela dá vida à vida, dá vida à saúde, ela dá vida à riqueza, dá vida à prosperidade. Todas as coisas que são da sabedoria vertical, elas elevam o nível das coisas que são horizontais. O que é horizontal, você só ganha abrangência. O que é vertical, além de você ter a abrangência que é natural, dependendo da sua ação, da sua atitude, você tem a sua abrangência aqui, né? Nesse nível. Se você busca a sabedoria vertical, a sua abrangência ela vai subir. Ou seja, você, além de ganhar mais abrangência, você ganha essa verticalidade. E pensa assim, ó, como que fica essa questão da verticalidade se a gente for colocar num exemplo comum do nosso dia a dia? Se você está num campo, vai numa praça, mas toma cuidado com o exemplo que eu vou dar agora, tá? Se você pega uma bola então, num campo de futebol, você vai lá no campo de futebol e taca a bola. Pega uma trena depois, ou não sei, faz algum tipo de medida. Vai lá e faz a medida. Quanto de distância eu consegui tacar a bola do ponto A, que é onde eu estou, até o ponto B, que é onde a bola caiu. Faz essa medida. Aí você sobe num prédio depois. É claro que esse exemplo aí é só para você ter na mente, né? Não vai fazer essa coisa aí na prática que pode causar algum acidente. Mas se você se imaginar subindo num prédio de 10 andares, for lá no terraço do prédio, tem lá uma área de lazer lá, você pega essa mesma bola e taca, com a mesma força, com o mesmo grau que você tacou, faz o mesmo esforço. Aí você vê onde vai cair essa bola. Aí faz a medida da distância onde ela cai, para você ver a diferença que tem entre você elevar o seu nível e ter abrangência. Com muito menos esforço, quando você está mais elevado, com muito menos esforço, você consegue alcançar muito mais distância do que se você não estiver elevado. Essa é a diferença. Versículo 23. É como um esporte para um tolo fazer o mal, mas um homem de entendimento tem sabedoria. O temor do perverso sobrevirá a ele, mas o desejo do justo será concedido. Assim como o redemoinho de vento passa, assim passa o perverso, mas o justo é um fundamento eterno. 26. Como vinagre para os dentes e como fumaça para os olhos, assim é o preguiçoso para aqueles que o mandam. Eu não conheço sobre a aplicação do vinagre para os dentes. Eu sei que a fumaça para os olhos arde, né? Mas é o preguiçoso para aqueles que o mandam. O preguiçoso, ele acaba atrapalha, né, a vida de quem está ali dando ordens. Isso daí a gente vê nas empresas, nós vemos no Senhor fazendo os ordenamentos dele e a gente não cumprindo com os ordenamentos. Eu não sei quais são os efeitos do vinagre para os dentes. Se alguém tiver curiosidade de pesquisar aí e conseguir mandar aí, eu agradeço, para a gente voltar aqui no versículo 26 sobre quais são os efeitos do vinagre para os dentes. Bom, deixa eu fazer uma consulta rápida aqui, vamos ver. Vinagre para os dentes. Eu não sei se vai ter isso, né? O vinagre é um produto ácido que pode causar danos ao esmalte dos dentes. Aí, ó. Tá rápido aqui. O vinagre ele é ácido e ele pode causar danos ao esmalte dos dentes.
E a fumaça para os olhos arde, né? A gente precisa até fechar os olhos assim para voltar à visão normal. Assim é o preguiçoso para aqueles que o mandam. 27. O temor do Senhor prolonga os dias, mas os anos dos perversos serão diminuídos. Aqui eu quero fazer um breve comentário, porque ontem em Provérbios 9 acabei falando sobre essa parte aqui, mas não fiz a reflexão junto. O que quer dizer esse prolongar dos dias, a multiplicação dos anos? É que uma vida em sabedoria, uma vida nessa vibração, um ano de vida, do mesmo jeito que eu falei sobre elevar o nível e tacar a bola lá, que você ganha mais abrangência, da mesma forma é a vida para quem está buscando a sabedoria. O ano de quem está nessa busca, ele é multiplicado, porque ele consegue alcançar muito mais coisas e tocar muito mais corações do que quem não está. Entenda, se você é uma pessoa popular, mas é popular nos bares, entenda que a sua vida não está sendo multiplicada. Talvez você esteja atrapalhando outras vidas aí, tá? E eu não estou falando que é dentro de igreja, não. É dentro do seu coração que tem que habitar o Senhor. Não é nas igrejas, não. Mas se for na igreja, que você carregue níveis que estejam superiores a si mesmo, não do que a dos outros. E o temor do Senhor é diferente de medo do Senhor, né? O medo ele congela qualquer tipo de ação, de pensamento e de sentimento. O temor ele te impulsiona, ele te leva às ações. Versículo 28. A esperança dos justos será alegria, mas a expectativa dos perversos perecerá. O caminho do Senhor é fortaleza para o justo, mas será destruição para os trabalhadores da iniquidade. Eu estou procurando aqui o versículo 15. A fortuna do homem rico é a sua cidade forte. A destruição dos pobres é a sua pobreza. O caminho do Senhor é fortaleza para o justo, mas será destruição para os trabalhadores da iniquidade. É aqui onde eu falei que o que estava querendo dizer lá no versículo 15, que existem as pessoas que elas são ricas, mas são tão pobres que só têm dinheiro. Nada contra a riqueza, é muito a favor, inclusive. Busquemos a riqueza, mas com base na prosperidade, porque a sabedoria dá vida ao seu dinheiro. Se você está indo atrás do dinheiro como se ele fosse a única fonte de riqueza, é esse próprio dinheiro que vai causar a sua pobreza. Porque ela não está construída em cima de bases fortes, né? Então quando você perde tudo. Já a pessoa que tem o dinheiro, mas ela procurou a sabedoria antes e junto do dinheiro, quando a pessoa ela perde o dinheiro, ela tem a sabedoria de saber que aquele dinheiro foi construído em bases fortes. Ela consegue fazer esse dinheiro em outros inúmeros e múltiplos ramos. Já a pessoa que construiu a riqueza em cima de uma fonte só, que é o dinheiro, quando ela perde, ela acaba se vendo perdida. O justo nunca será removido, mas os perversos não habitarão a terra. A boca do justo gera sabedoria, mas a língua perversa será cortada. Os lábios do justo sabem o que é aceitável, mas a boca dos perversos fala perversidades. Aqui nós vemos muito sobre... não sobre o que é bom e o que é ruim, né? Nós vemos muito sobre o que é bem e o que é mal. No capítulo 10, os Provérbios de Salomão. Então, essa aqui é a leitura de hoje.
Eu espero que vocês tenham aprendido um pouco mais, até ouvido, né, entendido algo sobre esses comentários feitos de versículo a versículo. Eu estou aprendendo cada vez mais e quero muito me manter nesse caminho do aprendizado, da busca da sabedoria, que ela é constante e eterna. O que fica daqui, depois do nosso fim, é apenas o começo, e precisamos carregar para esse lugar coisas que são eternas. Muito obrigado a todos que participaram. Amanhã voltarei com a leitura no versículo 11, né, no dia 11 de julho, e como praxe farei aqui uma oração para terminar aqui mais esse dia de leitura de Provérbios, capítulo 10. Ó Deus, nosso Senhor, nosso Criador, Rei do Universo, muito obrigado, Senhor, por mais esse dia. Agradeço pela orientação, pelo discernimento que nos é dado todos os dias e que o Senhor libera esse acesso para todas as pessoas que estão em busca de viver uma vida cada vez mais plena, cada vez mais preenchida da sua vida, do seu amor, da sua sabedoria, da sua alegria, da sua provisão e da sua harmonia. Senhor, peço que abençoe o lar de todas as pessoas que estão vendo esse vídeo agora. Peço que abençoe o meu lar. Abençoe todas as pessoas que moram com essas pessoas e aqui comigo também. Que sejamos pessoas cada vez mais prósperas e conscientes de que a sua vida é a fonte da nossa vida. Que o Senhor é luz, mas que nós somos a luz emanada do Senhor. Peço, Senhor, que me promova sempre e me conceda essa sabedoria para que eu possa, e as pessoas também, possam exercer com plenitude essa nossa função de sermos luz emanada do Senhor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, muito obrigado. Um grande abraço, pessoal. Até amanhã.